procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Boa noite aos amigos da FEEGO. Nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um tema do Evangelho. E dessa vez foi escolhido um assunto no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, intitulado Maria escolheu a melhor parte. É um assunto bem interessante, já houve várias interpretações acerca desse tema, mas atualmente, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, ele tem uma conotação bastante importante. Mas que passagem é essa que Lucas descreve em seu Evangelho? Jesus estava com seus discípulos passando pela região de Betânia e ali morava Lázaro com suas duas irmãs, Marta e Maria. Sempre que ele passava por ali, se hospedava na casa deles. E nesse dia não foi diferente. Alertadas que Jesus vinha com seus discípulos, para passar por ali, elas já foram organizando tudo, Marta principalmente, atarefadíssima, correndo, arrumando os aposentos, preparando alimento para todas as pessoas que chegassem ali, até que Jesus bate à porta, entra e é saudado pelas duas com muito respeito, mas também com muita alegria. E nesse momento, Maria senta-se ao pé de Jesus e Marta continua nos seus afazeres. E atarefada vai e vem enquanto Jesus conversando e Maria embevecida, apenas observando e ouvindo o que o mestre tinha para falar. E nesse momento, então, Marta fica muito chateada com a situação e vai até Jesus e pergunta para ele, mas o senhor não está vendo? Eu aqui trabalhando, correndo, fazendo as coisas para recebê-los a todos e Maria sentada aí ao seu lado, apenas escutando. O senhor não vai falar nada com ela para que me ajude, que faça alguma coisa? Jesus então diz as suas célebres palavras que estão no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, bem ao final, no versículo 41 e 42. Ele diz, Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com o cuidar de muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. Bem, diante dessa situação, nós podemos nos fazer a seguinte pergunta. Quantas horas tem o nosso dia? Nosso dia só tem 24 horas? Nosso dia está curto? O que a gente anda fazendo? De quantas coisas nós andamos nos ocupando, né? E quais são essas coisas? Como é que está a minha saúde por causa disso? A minha condição mental, o meu estresse? Eu vivo nessa roda viva das ocupações, das coisas que eu faço no dia a dia? Vamos tomar um exemplo bem característico diante de tudo isso. Nós podemos tomar várias situações, mas eu achei esse artigo interessante e vou trazer aqui para a nossa avaliação. É um artigo de um jornalista chamado Stephen Canitz, chamado Família em Primeiro Lugar. Ele conta que foi entrevistar um empresário muito importante, e foi almoçar com ele para fazer essa entrevista, e o almoço foi no restaurante da empresa. Esse empresário, ele era muito ocupado, um homem muito ocupado, então ele mal saía do prédio onde funcionava a sua empresa. Ele não ia almoçar em casa e nem em outros restaurantes, procurava não sair dali para não perder tempo. Mas ele chegou e pediram que iam comer algo para beber antes, antes de iniciar o almoço e começar a conversa. Mas o Canitz percebeu que ele estava muito assim, diferente, que ele estava com um olhar estranho, um olhar meio perdido. E de repente uma lágrima começou a escorrer no rosto desse empresário. Ele ficou meio desconcertado, não sabia o que fazer. E o empresário apenas olhou para ele e disse as seguintes palavras:
Minha filha vai se casar amanhã e só agora minha ficha caiu. Eu mal a conheci. Eu sou um tremendo de um workaholic, trabalhei a vida inteira e não tive tempo de ver minha filha crescer. Conheço tudo sobre o meu negócio, mas mal conheço minha própria filha. Stephen conta que ficou tremendamente abalado com o que ele acabava de ouvir ali. E prometeu-se a si mesmo que nunca levaria uma vida dessa, nunca aceitaria um emprego ou uma colocação que tomasse todo o seu tempo e o impedisse de ver os seus filhos, de conversar com eles, de se sentar à mesa para fazer alguma refeição, de colocá-los para dormir, de sair para passear num parque, alguma coisa assim. Então vamos associar isso que nós acabamos de ver, de ouvir aqui, de relembrar desse artigo do Stephen, com a história de Marta e Maria. Como que nós podemos colocar a nossa vida de acordo com aquilo que nós precisamos realmente nessa existência? A gente tem que considerar que nós estamos numa nova encarnação. Então, os compromissos de ordem material, eles realmente tomam bastante do nosso tempo. Nós vivemos aqui na Terra e temos que colocar a comida sobre a mesa, são as contas de aluguel que nós temos que pagar, a gente tem que botar a comida na mesa, né? O leite, o pão, fazer compra de supermercado, nós temos que nos preocupar com a roupa, a escola dos filhos, o médico, a farmácia, são tantas coisas que nos preocupam e vão tomando nosso tempo. E a par disso tudo, existem também os nossos sonhos, as coisas que a gente quer construir, que a gente quer fazer, né? As idealizações, uma viagem, conhecer outros lugares, estudar também, se dedicar ao aperfeiçoamento intelectual, para podermos nos sobressair no nosso trabalho. E essas coisas vão tomando nosso tempo. E a gente vai sempre adiando, não é? Determinadas iniciativas que nós não podemos nos esquecer, que são realmente o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Diante de tudo isso, nós podemos fazer algumas conexões, algumas coisas que a gente pode comparar na nossa vida. A gente luta tanto, trabalha tanto para comprar um terreno, construir a casa dos sonhos. E não está errado a gente se dedicar a isso não, a gente fazer. Mas a gente trabalha tanto que não sobra tempo para a gente fazer uma visita fraterna, por exemplo, a um amigo ou a uma pessoa qualquer que perdeu um parente, perdeu um amigo, alguma coisa assim, e está enlutado ou está entristecida por algum problema de saúde. Outra coisa também que nós podemos comparar, a gente trabalha muito e luta para trocar o carro velho por um carro novo ou comprar o primeiro carro. Quem não gosta, né? Qual foi a emoção de a gente trabalhar tanto e adquirir aquele bem tão desejado, principalmente quando nós somos mais novos? Não está errado, mas sobra tempo para a gente lembrar daquela pessoa que não tem um alimento para colocar na sua mesa, ou que está sofrendo no frio, na intempérie, na rua, e está sem um agasalho? Será que nos nossos armários não estão sobrando roupas demais que a gente sequer lembra que tem, que a gente pode tirar e fazer uma doação, ou até fazer parte de um grupo que pode levar essa roupa em algum lugar para doar para alguém? Será que a gente deixa assim aquele casaco, aquela roupa de frio assim dentro do nosso carro e vai passando por um lugar, vê alguém em necessidade, a gente dá aquela roupa para alguém? É uma iniciativa. Ou as nossas despensas estão abarrotadas de coisas que estão se perdendo, porque a gente compra tanta coisa, bota ali dentro, esquece que está ali e acaba perdendo, a gente tem que jogar no lixo. E esse alimento seria tão útil numa creche, no orfanato, no asilo, em alguém em situação de rua passando necessidade, e que a gente poderia levar aquilo ali para diminuir a fome das pessoas. E aquela viagem que a gente sonha em fazer? Não está errado? Não está errado. É tão bom viajar, descansar daquela labuta diária, ver outras coisas, conhecer outras culturas, não é? Ver coisas diferentes, guardar aquelas lembranças. E sobra algum tempo para a gente fazer uma visita na casa de alguém onde a fome e a doença estão dizimando os membros daquela família, onde não há mais recursos e está faltando a esperança? Será que no meio daqueles nossos sonhos sobra um tempo para a gente
se lembrar dessas outras pessoas que estão tão necessitadas? E aqui em Goiás, né, que a gente cria gado, que a gente é o maior plantador de soja do Brasil, colhe muita soja, a gente faz o esforço danado, ou quem tem a condição de aumentar alguns alqueires de terra e encher o pasto de gado, ou então preparar vários e vários alqueires, plantar soja e ver aquela belezura crescendo ali. E nesse meio desse trabalho estafante que toma muitas vezes a nossa noite, o nosso dia, os nossos finais de semana e feriados, será que a gente tem tempo para parar e ouvir alguém que está esperando que a gente lhe dê um ombro, um ouvido amigo, às vezes, só para diminuir o peso das cargas e das dificuldades que essas pessoas estão vivendo? Dentro dessa mensagem que nós temos aqui no Evangelho de Lucas, dentro do artigo do Stephen Kent, que é uma situação em particular, se lembrando da família, dentro dessas situações todas em que nós estamos vendo aqui, lembrando que nós estamos vivendo aqui na Terra, o que Jesus quis realmente nos ensinar quando Ele colocou aquela situação em particular? Onde Ele queria nos colocar? Ao lado de Marta ou ao lado de Maria? Será que Marta, o serviço que Marta faz é assim tão desnecessário, tão desimportante, vamos dizer, se é que a gente pode inventar essa palavra? Será que apenas ficar em estado contemplativo quanto Maria também será a destinação das nossas vidas? Qual o roteiro que nós trouxemos do plano espiritual para a nossa encarnação? O que foi que a gente planejou fazer? Vamos novamente nos lembrar daquele conselho. Vamos pensar o que Jesus faria, como Jesus ensinou. Vamos recorrer então ao Evangelho no capítulo 17, Sede perfeitos, lá no item 10, onde Jesus diz: vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Lembram-se quando nós dissemos que nós estamos numa encarnação e que nessa encarnação nós temos deveres e obrigações para a nossa manutenção e a nossa subsistência? Então nós precisamos viver com os homens de nossa época como devem viver os homens, né? Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Lembram aquelas comparações que nós fizemos? Vamos comprar a nossa casa, mas não vamos nos esquecer daquele que está passando necessidade. Vamos trocar o nosso carro, adquirir o nosso carro novo, mas não vamos esquecer que nos nossos armários sobram coisas que são úteis para outras pessoas que não têm nada, tanto nos armários das nossas roupas, quanto nas nossas despensas, não é? Vamos fazer a viagem dos nossos sonhos, mas de vez em quando vamos viajar para as necessidades alheias, fazer uma visita a uma casa onde a dor está imperando, seja por uma doença, seja por um luto, seja por uma necessidade talvez intransponível naquele momento e que, quem sabe, sejamos nós o veículo para levar para aquelas pessoas aquilo que elas estão necessitando. Jesus ainda disse no mesmo item do Evangelho: não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Nós vamos viver agora porque temos que levar a nossa vida a sério, nós vamos viver agora carrancudos, com o senho fechado, metendo medo nas pessoas? Ou será que nós vamos olhar à nossa volta e nos alegrarmos com as pessoas que estão felizes, nos solidarizarmos com aquelas que precisam, e ao nos solidarizar com a necessidade, com a doença, com o luto, com a fome, não significa nos entristecermos para levarmos mais tristeza aos outros. Significa criar dentro de nós a condição de levar uma palavra, um gênero alimentício, uma roupa, saber ouvir, para levar esperança para aquelas pessoas que estão necessitando de nós. Jesus continua dizendo: a perfeição toda está, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Relembrando as palavras de Jesus, esse Espírito protetor que ditou essa mensagem nesse capítulo do Evangelho, nos lembra
de muitas coisas que nós podemos realizar sem deixar as nossas ocupações normais, necessárias da nossa vida aqui do plano físico, tomar todo o tempo da nossa existência e não nos permitir fazer exatamente aquilo que nós precisamos na nossa vida de espíritos eternos. Estamos aqui temporariamente. Então, nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Também está no item 10 do capítulo 17 do Evangelho. Se nós vivermos uma vida só contemplativa, isolados no nosso mundo, sem nos aproximarmos das outras pessoas, não só dentro da nossa casa, talvez, ou em estado de contemplação como estava Maria, mas tão atarefados como estava Marta, que não parava para ouvir o que Jesus tinha para dizer e ainda se ressentia de Maria, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quantas vezes nós ouvimos os nossos pais nos dizerem isso e nos aconselharem? Cada vez num sentido diferente, dependendo da situação. Mas aqui cabe que nós lembremos exatamente que nem vamos nos ocupar demais como Marta, nem vamos nos deixar cegos da realidade que nos cerca, como Maria. Não vamos viver insulados naquela necessidade de termos uma aparência de santidade para os outros, seja contemplando, seja nos esfalfando no trabalho excessivo. O Espírito Protetor ainda nos lembra com Jesus que unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que o homem encontra ensejo de praticá-la. De praticar quem? De praticar a caridade. Então, vamos voltar lá nas palavras de Jesus, nessa passagem de Lucas, quando dizia que uma só coisa é necessária, em sua lição a Marta cooperadora, que dedicada e ativa, porque ela estava preocupada em receber bem Jesus e os apóstolos, mas estava tão preocupada que não se dignou também a dar atenção àquela figura ilustre que estava ali e às lições que ele estava deixando. E numa simples frase, ele chama a atenção de Marta para aquela necessidade. E ao abraçar as duas, sintetizando a sua mensagem, ele queria dizer que as duas coisas eram importantes, mas que mais importante era nós prestarmos atenção ao nosso espírito eterno e seu abastecimento íntimo com as verdades que enriquecem esse espírito e o fortalecem para todos aqueles embates da vida material, aproveitando as oportunidades para crescer em corpo e espírito. Então Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei. E que roteiro é esse? Olha, você vai voltar nessa encarnação para cumprir alguns compromissos que farão com que você se desvencilhe de débitos adquiridos. Você vai estudar, você vai crescer, vai nascer numa família, vai crescer, vai receber educação, vai estudar, vai crescer, vai se tornar uma pessoa adulta, vai construir família, vai ter um trabalho, vai fazer tudo que um homem encarnado faz. Mas não se esqueça que nesse roteiro, nesse planejamento, nos desígnios divinos estão aproveitar aquela oportunidade com tudo que ela nos traz, mesmo que seja transitória, para crescer como espírito, para em meio às necessidades alheias, nós não deixarmos o nosso coração se ressecar no egoísmo que nos torna avaros, que nos torna orgulhosos, onde nos falta humildade para enxergar a dor do próximo e reconhecer que ele é tão necessitado de atenção quanto nós, ou até para nos tornarmos tão orgulhosos que achamos que não precisamos de nada de ninguém, nem de Deus. É nos lembrarmos sempre que nessa eternidade em que nós estamos traçando os nossos roteiros, somos espíritos em aperfeiçoamento, em crescimento constante na direção do nosso Pai. E que em tudo na vida, ao pararmos para ouvir a nossa voz interior, para
permitir que a nossa consciência fale conosco, onde estão inscritas as leis de Deus da nossa consciência, nos disseram os Espíritos. Então, para permitir que esses ensinamentos possam extrapolar o círculo estreito, né? Numa consciência ainda muito tacanha, muito pequenina, que não amplia os seus horizontes de espírito, que precisa evoluir, para olhar em torno de nós e não apenas só para nós, para ver que estamos vivendo e convivendo com um número muito grande de pessoas, que são pessoas que, tanto quanto nós, têm os seus anseios de ser também felizes, de ter as suas aquisições materiais, de ter as suas aquisições morais, mas principalmente nesse conviver com as pessoas é que nós vamos crescer em espírito, utilizando-nos de todas as circunstâncias e oportunidades da vida que nós estamos vivendo como vive o homem no mundo. Todos os minutos são de aproveitamento. Vamos lembrar de Jesus? Como foi que Jesus viveu por aqui? Ele viveu aqui andando com os discípulos pelas cidades, vendo a dor do outro, sem se esquecer também do alimento, da fome, fazer a sua higiene, ter o tanto de sono necessário, mas ele não deixava de, nas suas passagens, por onde ele estivesse, de deixar uma mensagem de luz ou um rastro de luz, para ser até hoje lembrado com amor, respeito e admiração. Aproximando-nos então da finalização aqui da nossa discussão, da nossa interpretação da mensagem de Jesus, vamos nos lembrar de Meimei, a nossa querida Meimei, Irma de Castro, esposa muito amada de Arnaldo Rocha, e que viveu tão pouco tempo ao seu lado, desencarnou muito nova, mas depois o acompanhou durante muitos e muitos anos no trabalho realizado ao lado de Chico Xavier. Arnaldo Rocha e Chico muito amigos, e ela espiritualmente sempre presente, trazendo mensagens belíssimas e confortando aquele seu companheiro de tantas eras. E o que ela nos conta nessa mensagem? Ela diz: quis demorar-me contigo quando me procuraste pedindo luz. Perdoa-me se não pude mergulhar o pensamento de imediato em tais cogitações. Falavas dos mundos superiores e indagavas pelo destino. Exaltavas a ciência e citavas a história. Discutias os problemas sociais com tanta beleza que, em verdade, aspirei a sentar-me ao teu lado para ouvir-te todas as confidências. Entretanto, por mais me detivesse em tua palavra, trazia no coração os gritos reiterados de quantos me chamavam impacientes. Não sei se chegaste a ver as mulheres enfermas e as crianças esfarrapadas que choravam juntos de nós, invejando os cães de luxo que passavam de carro. Decidia-me a comentar os temas que me propunhas, quando notei a dama bem posta repreendendo o homem cansado que esmolava na rua e corria a vê-lo. Envergonhado, o infeliz debatia-se em pranto. Amparei-o como pude e segui-lhe o passo, encontrando-lhe a companheira a gemer num montão de lixo, aguardando a morte. O menor dos 6 pequeninos que a rodeavam cravava nela o olhar ansioso, esperando o leite que secara no peito. A pobre mãe fitava-me agoniada, como a me pedir que lhe reavivasse os seios desfalecentes. Nisso, vi o seu esposo desesperado intentando morrer. Corri a socorrê-lo e entreguei-o aos vizinhos, tão desditosos quanto eles mesmos, e depois de acalmá-los no bálsamo da oração, volto a ver-te. E agora, a ti que me buscaste as mãos, rogando conhecimento, estendo igualmente as minhas, a suplicar-lhe migalha de auxílio para aqueles que esmorecem de fome e pranto. Vem comigo e não te des a longas indagações. Ajudando aos que sofrem, seguiremos Cristo que dizemos amar, e de certo que a luz te abençoará em silêncio, porque Ele próprio, como outrora, te repetirá no júbilo do serviço. Aquele que me segue não anda nas trevas. Pois é, meus queridos amigos, Marta ou Maria? Ambas estão certas, mas Maria andou um pouco mais que Marta. Ela deixou temporariamente as suas obrigações materiais para dar alimento ao seu espírito
E é isso que nós devemos procurar nas nossas vidas, não é? Vamos lembrar as palavras de Jesus em Mateus, que dizem: olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai Celestial as nutre. E seguindo, olhai os lírios do campo, como eles se vestem, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero fazer essa associação entre a passagem de Marta e Maria, principalmente no tempo atual onde nós estamos vivendo. Nós temos dificuldades, sim, são naturais, são preocupações naturais, porque estamos numa vida, numa experiência, numa encarnação, com todas as necessidades de um corpo físico e de uma vida material. Mas nós estamos aqui para abastecer o nosso espírito de valores, para bem aproveitar a experiência. Nos dias atuais, com toda essa situação, pandemia, isolamento, fechamento de comércios, escolas, é natural que a gente se preocupe com as contas a pagar, com os empregos, com o alimento. Mas é também natural que nós nos preocupemos com os nossos relacionamentos interpessoais, principalmente na família, da qual vivíamos tão afastados e que agora fomos coagidos, constrangidos a nos aproximar mais. Para pensar mais na nossa vida espiritual, para dar mais um tempo para nos abastecermos de valores que nós vínhamos deixando em segunda mão. Quanto às coisas da vida material, lembrando aqui dessa passagem de Mateus, lembrando do que Jesus quis dizer, não significa fazer uma apologia à ociosidade ou deixar de trabalhar e esperar que tudo aconteça milagrosamente. Mas é saber valorar todas as situações e circunstâncias que nós vivemos nas nossas vidas com o olhar do Espírito. Nós vamos deixar a vida física um dia, cumprimos o nosso planejamento, trabalhamos o nosso espírito para que ele se engrandeça diante de nosso Pai. Nos diz ainda Mateus que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Significa que nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós estamos vivendo. Significa que nós precisamos lembrar, como já disse, que a solução para tudo que nós vivemos hoje, Jesus já nos deu há mais de 2000 anos atrás. Quando nós olhamos para o nosso próximo e não apenas para nós mesmos, para aquilo que aparentemente nos falta, materialmente falando, para as dificuldades que nós enfrentamos, quando nós começamos a olhar à nossa volta, nós vamos ver que é simples a solução. Nós vamos ver que se nós nos amarmos uns aos outros, se nós fizermos ao nosso próximo aquilo que desejaríamos que o nosso próximo nos fizesse, nós vamos resolver todas essas situações. Aquele que tem mais ajuda o que tem menos. O que tem menos, ao se sentir incentivado e cheio de esperança pela ajuda que recebeu daquele que tem mais, vai também ajudar aqueles que ainda têm menos do que ele mesmo. É nessa troca, nessa abundância de amor em que nós podemos viver, que a nossa prosperidade, em todos os sentidos, pode acontecer. Porque não nos vai faltar o necessário, nem o que comer, nem o que vestir, porque estaremos agindo dentro daquele conceito, daquele lema de viver e de buscar primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Façamos uma reflexão. Vamos ser Marta, vamos ser Maria, mas vamos fazer o acréscimo que Maria fez em sua vida, buscando abastecer o seu espírito de valor e conhecimento. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre, em todos os dias da nossa vida.